O slide saiu, eu acho. Não, tô Ah, tá. ajeitando. Apareceu, né? Apareceu. Beleza. Então vamos lá. Dando continuidade aí ao nosso assunto de primeiros socorros, vamos continuar na parte de sistema respiratório. Já vimos aí a sua composição, seu funcionamento, os órgãos que fazem parte desse sistema, como é que ele faz o link com o sistema circulatório, transporte de gases, nutrientes e por aí vai. Hoje vamos falar sobre assistência ventilatória. Bom, a assistência ventilatória, pode falar. Não tinha dado a travada, agora voltou. Ok. A assistência ventilatória, ela é feita em pacientes que estão em parada respiratória, ok? Então, assim que nós iniciamos a análise primária e detectamos que o nosso paciente, né, a nossa vítima, possui batimentos cardíacos, né, ainda tem pulso, mas não possui movimentos respiratórios, é possível que prestemos apenas a assistência ventilatória sem a necessidade das compressões torácicas, ok? E a assistência ventilatória ela pode ser prestada de várias formas, né? Existem vários métodos para que ela seja feita. A primeira delas é o antigo, famoso e conhecido boca a boca, ok? É um método onde o socorrista irá insuflar, né, o ar dos seus pulmões para o pulmão da vítima, né? E como isso deve ser feito? Em vítimas adultas, né, ele deve pinçar o nariz, né? Então ele vai tampar ali o nariz e vai abraçar, né? Vai cobrir com a sua boca a boca da vítima e vai insuflar, né, o ar dos seus pulmões. É interessante que nesse momento ele inspire o máximo de ar que ele consiga, né? Que ele tente preencher aí o seu volume total dos pulmões, para que ele mande uma quantidade considerável de ar para a vítima, tá? Se for realizado em uma criança, né, um bebê, então esse método boca a boca muda para o sistema boca-nariz, né? Boca-nariz. Por que boca-nariz? Porque a boca do socorrista, como, né, nós estamos tratando de uma criança agora, e o seu rostinho, o rosto dela é menor, então a boca do socorrista vai cobrir a boca e o nariz do bebezinho ao mesmo tempo, tá ok? Mas quando se tratar aí de recém-nascido, né, os neonatais, né, onde eles têm aí um volume pulmonar muito pequeno, né, se o socorrista mandar todo o ar que ele tem no pulmão para essa vítima pequenininha, ele é capaz, né, ele pode literalmente explodir o pulmão do recém-nascido. Então, quando for nesses casos, ele vai apenas mandar o ar das suas bochechas, ok? Então, ele vai encher a bochecha de ar, vai abraçar ali, né, vai cobrir a boca e o nariz do bebê, e é esse ar da bochecha que ele irá mandar para o bebezinho, perfeito? E à medida que, né, quanto maior for a criança, né, mais ar ele pode mandar, perfeito? Então, esse é o método boca a boca ou o boca-nariz. Tranquilo até aí? Beleza? Beleza. Só uma pergunta. Tá bom. A pergunta pode falar, tá? Bom, como o método boca a boca... Só uma pergunta, Rodrigo. Pode falar. Desculpa até te atrapalhar. Mas agora, esse respiração boca a boca, ele foi proibido, não foi, no caso? Calma, não é a questão não é proibição, né? Entendi. Aconselhamento, né? Porque esse método boca a boca, na verdade, ele acaba sendo
mais que voluntário do que obrigatório, perfeito? E a gente vai chegar nesse aspecto aí, tá bom? Tá ok, valeu. Quando eu for fazer, quando eu estiver terminando a matéria, né, do dia, a gente vai chegar no porquê disso, tá bom? Então, vamos lá. Sim. O método boca a máscara, né? Então, para que nós evitemos um contato aí com as secreções da vítima, tá? Existem máscaras de proteção, né, que podem inibir, né, que podem evitar esse contato com as secreções da vítima. E talvez isso já seja parte da resposta dessa pergunta que você me fez, né? Então, notem que aí o socorrista ele é capaz de enviar o ar dos seus pulmões para a vítima, mas com esses modelos de máscara, né, eles evitam que o socorrista entre em contato com essas secreções. Por que que evita? Porque tanto qualquer um desses dois modelos, eles possuem uma válvula de retenção, ok? E essa válvula de retenção é unidirecional, ou seja, o socorrista vai enviar o ar dos seus pulmões para a vítima e qualquer secreção que volte da vítima não entrará em contato com o socorrista, ok? Essa máscara da direita é uma máscara descartável. Então eu uso uma vez só e descarto essa máscara, tá? Essa máscara aqui da esquerda é uma chamada máscara pocket. A máscara pocket é reutilizável, tá? Então eu utilizei numa vítima, eu vou fazer o que com ela? Descontaminar essa máscara com hipoclorito de sódio e depois passo, né, lavo com água limpa, corrente, sabão neutro de preferência. Não devemos passar álcool nessa máscara porque ela contém vedações de borracha, né? E borracha em contato com álcool entra em ressecamento. Então, vamos higienizar essa máscara, né? Então, novamente aí, com hipoclorito de sódio e depois com água corrente, posso até utilizar um sabão neutro, tá? Quando nós falamos de sabão neutro, principalmente na limpeza aí de equipamentos respiradores, né? Vamos lembrar que sabão neutro não significa um sabão sem cheiro, sem fragrância, né? Quando a gente fala sabão neutro, é que o pH dele é neutro, perfeito? Então ele possui um pH neutro. Agora, ele pode sim ter alguma odorização, né? Então, um cheiro de um odor de coco, de frutas, alguma outra coisa, tá? Então, muitas pessoas confundem, acham que o sabão neutro é aquele que não tem cheiro, né? Na verdade, quando a gente fala de sabão neutro, então, reforçando, é o pH desse sabão que é neutro, tá ok? Ambu. O ambu é um respirador mecânico manual, tá ok? Então, ele vai funcionar aí com a utilização das mãos do socorrista, né? Erroneamente, né? Muitas pessoas leigas chamam esse equipamento de balão de oxigênio, né? Mas isso demonstra que ela não conhece o equipamento. Então, o nome do equipamento é ambu. Vocês vão notar aí na foto da esquerda que possuem vários tamanhos de ambu, cada um para uma idade correspondente, né? Então, obviamente, o maior ali, o da direita, é um ambu para adulto, né? E o ambu da extrema esquerda é um ambu para recém-nascidos. Então, vejam a diferença do tamanho do reservatório de ar, né? A diferença do reservatório de ar é proporcional ao tamanho do pulmão da nossa. Então, aqui a gente consegue perceber por que na vítima adulta nós utilizamos, né, durante o boca a boca ali, capacidade plena dos nossos pulmões, e quando a vítima é um recém-nascido, né, vamos mandar somente o ar da bochecha, né? Então, o próprio ambu mostra para a gente essa diferença de volume, tá ok? Ele possui conexões que permitem que nós utilizemos o que junto com essa ventilação manual. Nós podemos adicionar oxigênio puro, né? Oxigênio em 100% a essa ventilação. Isso traz um benefício muito grande para a vítima, tá? Então, vai ser uma assistência ventilatória muito mais eficaz do que um boca a boca, por exemplo. Lá no final a gente vai entender o porquê disso, tá? Sempre que formos utilizar aí
a cânula de Guedel, né? Sempre formos utilizar ambu ou a cânulas de Guedel. A cânula de Guedel, ela é um instrumento que permite uma melhor passagem de ar para a vítima, tá ok? Por quê? Porque algumas coisas, né, alguns fatores podem prejudicar essa passagem de ar. Então, por exemplo, uma vítima inconsciente, né, a sua musculatura está totalmente relaxada. Por estar relaxada, a língua, né, dessa vítima pode se depositar no fundo da garganta, obstruindo a passagem de ar. Perfeito? Podemos estar falando também de uma vítima aí que sofreu aí um fechamento da sua glote, né? Então, com a cânula de Guedel, eu consigo ter um volume de ar melhor passando pelas vias aéreas da vítima. Notem que existem vários tamanhos de cânula de Guedel também, e elas são proporcionais ao tamanho da vítima. Tá? Como aplicar, né? Como instalar a cânula de Guedel numa vítima? Em primeiro lugar, ela vai ser instalada numa vítima, obviamente, inconsciente, tá ok? Então, estamos falando aí de assistência ventilatória, é uma vítima que possui seus batimentos cardíacos ainda, né? Mas não consegue respirar, não possui os movimentos respiratórios. Então, nesse instante, é óbvio que ela estará inconsciente, tá? Para instalar a cânula de Guedel, o primeiro passo, e é muito importante, é definir o tamanho dessa cânula, tá ok? Então, como que eu defino o tamanho da cânula que eu vou utilizar na vítima? Do lado de fora, né, olhando o paciente de perfil, eu vou fazer a medição dos lábios da vítima, né? Então, qual é a distância dos lábios da vítima até o lóbulo da orelha, tá? É essa distância que vai determinar para mim qual o tamanho dessa cânula, perfeito? Para instalar a cânula, nós vamos colocar ela invertida, né, com a sua concavidade virada para baixo. Com ela virada para baixo, ela vai abrir, ela vai empurrar a língua, permitindo que a cânula entre com mais facilidade. Quando ela tocar no palato, né, ou no céu da boca, quando ela tocar a sua ponta no céu da boca, eu vou sentir uma certa resistência, tá? Nesse momento, eu vou fazer um giro de 90 graus. Quando fizermos o giro de 90 graus, ela vai se depositar bem próximo aqui da garganta, né? Então, ela estará na posição ideal de trabalho agora. Entenderam? Aqui está 900, né? Cânula 900, mas na verdade é 90 graus, tá? Eu esqueci de colocar, errei aqui, coloquei um zero para mais. Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Instalada a cânula de Guedel, agora sim nós podemos fazer um boca-máscara ou uma ventilação com ambu mais eficaz, tá bom? Máscara laríngea, tá? A máscara laríngea é um procedimento de suporte intermediário, tá? Por que suporte intermediário? Somente um enfermeiro poderá fazer essa manobra, instalar esse equipamento, tá? Por que eu digo enfermeiro? O suporte básico, que são os socorristas, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem e os bombeiros, né? Esses profissionais não podem manusear esse equipamento aí, somente a cânula de Guedel, ok? Então, a cânula de Guedel é para o suporte básico de vida, perfeito? O suporte intermediário de vida, né, que é chamado CIV, então o suporte básico chamamos de SBV, e o suporte intermediário de CIV, né? Então, o suporte intermediário à vida. Então, essas viaturas são compostas aí por um motorista, um auxiliar, um técnico de enfermagem, mais um enfermeiro, né? E é esse profissional que pode fazer a instalação da máscara laríngea. Então, notem que ela tem um comprimento maior, né? Ela atinge regiões mais profundas aí do trato respiratório. E quando instalada, né, vocês vão perceber que do lado delas parece que tem um fio aqui, né, uma mangueirinha mais fina. O que é essa mangueirinha mais fina? Notem que aqui embaixo tem o formato de uma máscara, né, tem uma parte maior.
Essa parte será inserida até o fundo da garganta aqui, ó, né? Até o fundo, até entrar em contato com a laringe. Quando ela encaixar na laringe, né, por essa mangueirinha mais estreita aqui, o enfermeiro vai inflar ar. Ele vai pegar uma seringa, né, vai conectar na ponta aqui e vai injetar ar nesse sistema. Quando ele fizer essa inserção de ar, essa parte maior aqui da cânula vai inflar dentro da laringe da vítima e vai travar esse equipamento nessa região. Então ele vai ficar fixo nessa região aqui, tá ok? Impedindo que ele saia ou também que ele desça mais ainda, tá? Então a cânula essa máscara vai ficar perfeitamente encaixada aqui. Aqui por fora agora é possível conectar o quê? O ambu. Então eu conecto o ambu, né, nessa parte e começo a fazer a ventilação para essa vítima. Tranquilo? Intubação endotraqueal. A intubação endotraqueal, né, assim como a máscara laríngea, ela é atrelada a um profissional específico, tá? Esse procedimento é feito pelo suporte avançado de vida, ou chamado SAVI, tá ok? Quem é esse profissional? Então, agora nós estamos falando de um médico, tá? Um médico emergencista que trabalha aí no atendimento de emergências na rua, né? Então, pode ser no SAMU ou no GRAU, junto com o Corpo de Bombeiros. Essa intubação, ela é realizada, pode ser feita na rua ou dentro de um ambiente residencial, né? Ou dentro de um ambiente hospitalar. Ela é feita pelo médico para quê? Para que ele consiga atingir regiões mais profundas, né, do trato respiratório e consiga o quê? Uma eficácia maior no suporte ventilatório, tá? Por que eu digo que a eficácia é maior? Porque notem que tanto a máscara laríngea, né, quanto a cânula de Guedel, por terem comprimentos curtos, né, elas não chegam ali próximo da traqueia, ok? Por que elas não podem chegar perto da traqueia? Porque quanto mais profundo, a gente tem um termo que se chama manobra invasiva, tá? Então, somente médicos podem realizar manobras invasivas numa vítima, tá ok? Então, é um procedimento exclusivo da medicina, tá? Então, um socorrista básico ou um enfermeiro do suporte intermediário não pode realizar manobras invasivas. Então, até onde não seria uma manobra invasiva? Então, até a laringe, né? Então, aqui nós estamos no suporte básico de vida, aqui no suporte intermediário de vida, né, que seria até a laringe, e quando passa da traqueia, né, para chegar na traqueia, somente um médico tem essa autorização. Qual a vantagem desse sistema ventilatório, né? Por ele passar além da traqueia, então ele já avançou além da divisão que existe entre, né, o estômago, né, o setor da traqueia ali, que vai para o pulmão e vai para o estômago, né, porque a traqueia se divide em duas partes, né, ela tem uma intersecção, então parte dela vai ali para o esôfago, que seria a parte, né, o caminho do nosso sistema digestivo, e outra parte vai para os pulmões. Então o médico vai inserir esse tubo na parte que vai para os pulmões, ok? Por que isso é importante? Porque durante a assistência ventilatória, né, numa vítima que está em parada respiratória, principalmente se ela entrar em parada cardíaca e for necessário aplicar a reanimação, né, que seriam as compressões torácicas, então a reanimação mais a ação de ventilação pode ser que que a gente mande muito ar para essa vítima. Mandando excesso de ar para essa vítima, parte desse ar vai para o estômago, ok? E o estômago começa a receber ar por conta dessa manobra. Depois de uma certa quantidade de ar que estiver no estômago, esse ar não tem para onde ir. Então, o que ele vai fazer? Ele vai voltar, né? O ar vai voltar pela cavidade e vai trazer tudo que tem no estômago da vítima para fora, tá? Então, é como se a vítima estivesse vomitando. Ela não está vomitando porque ela está inconsciente, né? Ela está em parada cardiorrespiratória. Mas é essa grande quantidade de ar
que vai trazer toda essa secreção do estômago para fora, tá? Por isso que é importante ali, por exemplo, na máscara Pocket e na outra máscara descartável, aquela barreira unidirecional, né? Porque se ele estiver realizando a ventilação e esse líquido, né, voltar, não entra em contato com a boca do socorrista, tá? Já na manobra boca a boca ou boca a nariz, pode ser que durante a realização das ventilações, né, o socorrista tenha contato com essas secreções da vítima. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Esse tubo, né, é possível conectar o ambu e prestar assistência ventilatória com mais qualidade. Nessa imagem, notem que apenas o ambu está sendo utilizado, né? Mas nós podemos inserir o quê? Um cilindro de oxigênio para que, além do ar atmosférico, para que nós mandemos 100% de oxigênio para o pulmão dessa vítima. Intubação endotraqueal transorbital, tá? Nesse caso, nós estamos vendo uma vítima que esse tubo foi inserido ali pelo olho, tá ok? O que aconteceu, né, nesse caso específico? A vítima possuía uma obstrução muito grande ali na região da laringe, né? Então, esse tubo não passaria pelas vias normais. Então, foi necessário o quê? Uma lateralização dos olhos, né? Então, o médico, cirurgicamente, ele afasta o olho da vítima e introduz o cano, a cânula, por essa região, tá ok? Oxigenoterapia. Oxigenoterapia os cuidados que nós vamos, né, ministrar ao paciente, melhorando a sua parte, né, a sua assistência ventilatória. Principalmente quando a saturação dessa vítima estiver muito baixa, tá? Então, se a saturação estiver abaixo de 90, é fundamental, né, é imprescindível que seja utilizado oxigenoterapia. Ela pode ser realizada aí por catéter nasal, tá? Ou por máscara facial. Quando utilizamos o catéter nasal, ele vai exigir da gente um volume de oxigênio menor, tá? Porque a sua administração é mais eficaz. Já na máscara facial, eu preciso mandar um volume maior de oxigênio, porque parte dele se perde aí na máscara. Junto com essas máscaras, né, nós possuímos outros acessórios, como o nebulizador, né, porque esse oxigênio eu não posso ministrar ele sem estar úmido, né? E com o que eu vou umidificar esse oxigênio? Com soro fisiológico, tá? Então, no nebulizador, eu vou inserir soro fisiológico para que seja ministrado oxigênio para a vítima. Lembrando que esse soro tem um prazo de validade, tá? Então, o profissional de saúde ou o socorrista, ele não pode, em hipótese alguma, abrir esse equipamento e completar o nível do soro. Ele tem que fazer a reposição total, tá? Então, mesmo que ainda haja ali metade do soro, se ele chegou próximo do seu tempo de validade, nós vamos descartar esse soro, fazer uma limpeza desse equipamento, né? Deixar ele purificado, colocar um soro novo e ministrar para a vítima. Perfeito? Máscara Venturi. A máscara Venturi é um mecanismo que fornece oxigênio em alta pressão para a vítima, tá ok? Então, no ambu ali, eu preciso, o socorrista, ele precisa, com as mãos, ficar o tempo todo, né, prestando essa assistência ventilatória, manuseando o ambu, né? O Venturi faz isso pelo socorrista ou pelo enfermeiro, tá? Ele é utilizado, na verdade, muito mais dentro de ambientes intra-hospitalares. Na oxigenoterapia, então, nós temos dois tipos básicos aí de sistemas, tá? O sistema de baixo fluxo e o sistema de alto fluxo. No sistema de baixo fluxo, nós temos o catéter nasal, né?
o catéter nasal ou tipo óculos, a máscara facial, máscara com reservatório e máscara de traqueostomia. A máscara facial é uma máscara simples, né? Foi aquela primeira da foto que nós vimos. A máscara com reservatório, ela possui como se fosse um saco plástico na frente, né? Embaixo dela ali. Para quê? Para quando o paciente fizer a expiração, né? Para que aquele reservatório mantenha-se sempre cheio de oxigênio. Então, não tem o risco do quê? Do paciente inspirar o oxigênio puro, aí ele faz a expiração, onde tem dióxido de carbono, e eu quero evitar que o dióxido de carbono dessa expiração fique dentro da máscara, tá ok? Então, aquele saquinho plástico na frente da máscara é para evitar que o paciente reinale, né, o dióxido de carbono que ele acabou de emanar. Tranquilo? A máscara de traqueostomia, para quem não lembra, né, o que é uma tráqueo, é aquela intubação que se faz por fora da garganta, né? Então, quando nós vemos aquele tubo entrando pela garganta do paciente, né, aquilo foi realizado por uma traqueostomia. Obviamente, por ser uma manobra invasiva, só o médico pode realizar esse tipo de procedimento, tá ok? O sistema de alto fluxo é o sistema Venturi, tá? Existem outros modelos, mas o Venturi é o mais difundido aí na oxigenoterapia. Bom, de cada tipo de assistência ventilatória que nós vimos, então vamos diferenciar aqui uma da outra, tá? O boca a boca, né, e o boca a máscara, notem que eles oferecem pouca quantidade de oxigênio, né? Vamos lembrar aí, no ar atmosférico nós temos quase 21% de oxigênio, né? Nós temos aí 20,9% de oxigênio. Quando eu faço boca a boca ou boca a máscara, eu estou oferecendo aí para a minha vítima apenas 16% de oxigênio. Por quê? Porque o ar que eu estou fornecendo para a vítima é um ar que está saindo dos meus pulmões. Então, eu fiz a minha inspiração, né? Então, tem praticamente 21% de oxigênio no ar. Eu faço a inspiração. Quando eu faço a expiração, parte desse oxigênio eu já utilizei, né? Então, eu estou mandando para a vítima apenas 16% de oxigênio. Ah, Rodrigo, mas, 16% de oxigênio, né? É eficaz? Vale a pena fazer essa manobra numa vítima? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Se nós estamos falando de uma assistência ventilatória, de uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, tá? Essa vítima está sem oxigênio, ela está parada, né? Então, para quem não estava recebendo nada de oxigênio antes do início da assistência, 16% pode não ser o ideal, mas já é alguma coisa, ok? No catéter nasal, nós vemos aí que a eficácia aumenta, né? Vai de 24% para 45% de oxigenação, tá? Por quê? Porque nós vemos que existe um fluxo ali de 1 a 6 litros por minuto, tá? Então, nesse sistema de catéter nasal, nós vamos oferecer, né? Nós vamos utilizar de 1 a 6 litros por minuto de oxigênio, tá? E a concentração de O2 ali para o paciente vai subir, né, desses 16 do boca a boca, vai subir aí de 24% até 45% de oxigenação. No sistema boca-máscara, né, onde eu utilizo aí o complemento de fluxo de O2, né, então eu insiro ali um cilindro de O2 conectado na máscara, né, e eu faço a assistência ventilatória com esses 10 litros de O2, então significa que eu estou aumentando, né, ofertando 50% a mais de oxigênio para a vítima, tá? Na máscara facial simples, tá? Então, só para relembrar, esse boca máscara aqui que está escrito é o ambu, tá bom? Então, a máscara do ambu, né, está encaixada ali no rosto da vítima. Eu estou fazendo assistência ventilatória manual com um cilindro de oxigênio conectado no ambu, tá? Então, isso aumentou de 16% aqui do boca a boca, por exemplo, para 50% de oxigênio, tá? Na máscara facial simples, né,
sem reservatório, eu vou utilizar de 8 a 10 litros de oxigênio e vou aumentar aí até 60% de oxigênio na concentração. Na bolsa, né? Então, na máscara com reservatório de O2, né? Utilizando de 8 a 10 litros, a eficácia permanece aí nos 60%. Se nessa mesma máscara eu aumentar para 15 litros, tá? A eficácia vai de 90% até 100% de concentração de oxigênio para essa vítima. Tá? E a máscara também, que ela evita a reinalação aí, mas ela tem o reservatório de oxigênio, também aí nos seus 10 a 15%, eu vou ofertar aí para a vítima 100% de oxigênio. Tranquilo? Beleza, galera? Beleza. Tá, alguma dúvida até agora? Não, tranquilo, até agora tá tranquilo. Então, eu vou retirar essa apresentação, colocar uma outra aqui. Apareceu a apresentação? Apareceu. Apareceu. Vamos lá. Bom, eu vou fazer um link agora dessa assistência ventilatória, tá? Para os casos de afogamento, perfeito? Porque o afogamento, ele também é uma complicação respiratória, né? Onde a nossa vítima vai entrar em parada por asfixia, né? E existem várias formas de asfixia. Asfixia mecânica, né? Então, por exemplo, por compressão. É uma vítima que ela foi soterrada, né? E aquele grande volume de terra comprime o seu tórax, né, a ponto dela não conseguir realizar seus movimentos respiratórios e ela entra na fase de parada respiratória por sufocamento, tá? Então, esse seria um exemplo. Se vocês lembram, né, até pouco tempo atrás, a molecada aí nas escolas fazia a brincadeira de um comprimir o outro contra a parede, apertar o tórax do amigo ali, até ele apagar, né? Aquilo é um sufocamento, tá? Por compressão do tórax. Uma outra forma que pode ocorrer o sufocamento é pelo engolfamento em substâncias pastosas, né? Ou substâncias sólidas. Então, por exemplo, o trabalhador que é dragado ali pelo milho, pela soja, dentro de um silo, tá? Então, ele vai sofrer um sufocamento por compressão também. Outra forma de sufocamento seria o estrangulamento, o enforcamento, a esganadura, tá? Então, quando um oponente ataca o outro com as mãos, né, ele pode aí estrangular, sufocar ou enforcar a sua vítima, né? A diferença entre estrangulamento, enforcamento e esganadura é a posição em que eu ataco a vítima, tá ok? Então é só isso que vai diferenciar. Mas os três se baseiam na constrição do pescoço, né? Eu vou apertar aquele pescoço lá para fechar a passagem de ar para que a vítima não consiga respirar. E no caso de enforcamento pode ser um suicídio também, né? Muitas pessoas escolhem esse método aí para cometer suicídio, tá? Então, existem vários métodos de sufocamento e o afogamento é um deles. Tá? Quando a gente fala de afogamento, nem sempre ele, né, não está ligado à água exatamente. Né? O afogamento pode ser por outros líquidos. Então, por exemplo, uma vítima que pula ali num tonel de cachaça e ele se afoga na cachaça. Então, foi um meio líquido. Tranquilo? Bom, existe uma estatística nacional de afogamento, né? E essa estatística, né, diz que cerca de 100 mil pessoas sofrem incidentes de afogamento no Brasil, por ano, tá?
Dessas 100 mil, 7 mil chegam ao óbito, tá? Então, essa é a nossa estatística anual aí, mais ou menos, de mortes por afogamento, certo? Dessas 7 mil, né, apenas 15% morrem em águas salgadas, águas marítimas, né? Então, muitas pessoas acreditam que o mar seria o maior responsável pelos afogamentos. E aqui a gente já percebe que não, né? Dessas 7 mil mortes aí, apenas 15% ocorreram em praias, né, em alto mar. O afogamento também é a segunda maior causa de mortes entre crianças de 1 a 4 anos. Tá? Bom, pela essa estimativa, né? Então, para a gente já desmistificar que o mar é o maior culpado, então vamos às porcentagens aí de afogamento no Brasil, né? 90% ocorre em águas naturais, né? 8,5% em águas não naturais e durante transporte em embarcações, 1,5%. Tá? Dessas águas naturais, 75% dos afogamentos ocorrem em água doce. Tá? E o que é água doce? Rios com correnteza, represas, remansos de rio, lagoas, enchentes, né, ou inundações aí durante fortes chuvas, em baías, em cachoeiras e em córregos, ok? Então, nas praias oceânicas, apenas 15% aí. Nas águas não naturais, né, nós temos 2,5% aí, né, 2,5% em banheiros, caixa d'água, baldes e similares, né, 2% em galerias de águas fluviais, 2% em piscinas e mais 2% em poços. Perfeito? Bom, a definição do afogamento é a aspiração de líquido causada por imersão ou submersão em água, tá? Então, a vítima, ao invés de realizar a aspiração de ar, ela faz a aspiração de líquido para o interior dos seus pulmões. Bom, existe o salvamento de vítimas afogadas? Sim, ocorre. E quando ocorre esse salvamento? Quando a prevenção falhou, tá? Então, notamos que a maioria das causas de afogamento foi porque a prevenção, né, assim, não houve prevenção naquele momento. E aí o afogamento acontece. Existe uma coisa chamada cadeia de sobrevivência, né? E nos primeiros socorros, ela é um pouquinho diferente. Aqui no afogamento, a cadeia de sobrevivência começa com a prevenção. Então, quando eu chego numa praia, eu vejo um cadeirão, né, com um guarda-vidas tomando conta daquela praia, ou um salva-vidas na piscina de um clube, né? Quando eu vejo numa escola para crianças, né, uma escola de nível fundamental, que tem uma piscininha ali e o portão está trancado, tem cadeado que impeça as crianças sem supervisão entrarem na piscina, isso é uma prevenção, tá? Então, quando a primeira fase da cadeia de sobrevivência do afogado é o quê? É a prevenção. Quando a prevenção falha, então agora nós precisamos reconhecer o afogado. Então, se eu tenho um profissional especializado na área, ele está cuidando ali, por exemplo, de 50 pessoas ao mesmo tempo, né? Como ele faz para reconhecer que uma pessoa está se afogando? Lembre-se, se for uma piscina na praia, as pessoas tendem a estar o quê? Agitadas, brincando uma com a outra, né? Um jogando bola para o outro, brincando com as boias, né? Então, haverá muita movimentação naquele setor. E o prevencionista, ele tem que estar ligado aos sinais de afogamento, né, que podem estar ocorrendo ali. Se ele não for uma pessoa especializada, se ele não for treinado para isso, ele não deve entrar na água para realizar o salvamento, tá? É melhor que ele ligue 193, porque se ele não tem habilidades de salvamento, tá? Provavelmente ele vai se tornar uma segunda vítima. Caso haja equipamento, né, à disposição, antes de me aproximar com essa vítima, eu vou fazer o quê? Fornecer flutuação para a vítima, tá? Num caso, por exemplo, de uma enchente, uma piscina, né, um local onde nós estamos abrigados, deve-se evitar entrar na água para retirar essa vítima. Então, a melhor opção é o quê? Fornecer uma boia, né, um flutuador para essa vítima, puxar ela até a margem e retirar essa vítima da margem, tá? A manobra da entrada do socorrista na água deve ser a última opção,
Vamos remover a vítima da água, tá? Como? Se for seguro para o socorrista. A partir dessa remoção, nós vamos realizar o tratamento dessa vítima de acordo com o grau de afogamento, tá? Existem 6 graus de afogamento e daqui a pouco nós vamos ver quais são. Bom, então, quem pode salvar, né? Quem deve salvar uma vítima e como deve salvar. Quem pode salvar, teoricamente, seria qualquer um, né? Agora, quem deve salvar são os profissionais treinados para isso, né? E como se deve salvar? Com segurança e com apoio, sempre que necessário, tá? Então, quem são esses resgatistas? O primeiro deles aí é o guarda-vidas. O segundo é o salva-vidas. E o terceiro são os professores de natação especializados e treinados para tal, ok? Qual seria a diferença de um guarda-vida e de um salva-vidas? Alguém sabe? Galerinha? Olha, 1, 2, 3. Bom, vamos lá. Guarda-vidas é o profissional, normalmente bombeiro militar, que trabalha em áreas marítimas, né? Então, ele trabalha ali na praia. Existe na região sul de São Paulo, ali na represa do Guarapiranga, um serviço de guarda-vidas também fornecido pelo Corpo de Bombeiros, onde eles atuam bem, né, na represa do Guarapiranga. Mas, normalmente, o maior volume aí, né, a maior demanda dos guarda-vidas são nas praias do litoral paulista, tá ok? Salva-vidas. Salva-vidas é aquele profissional que trabalha em piscina, numa área recreativa, tá ok? Então, ele cuida normalmente de uma área privada, né? Uma área particular ali, tranquilo? O professor, normalmente, ele estará numa academia. Então, um professor de academia, um professor que foi contratado por um condomínio residencial, né, para ensinar as crianças do condomínio a nadarem, né? Então, esse cara é um profissional especializado e treinado para tal. Então, essas 3 pessoas devem realizar o salvamento. Os demais podem realizar o salvamento, ok? Bom, como reconhecer um afogado, né? Como perceber que aquela pessoa está se afogando? A primeira coisa são os sinais padrão de afogamento, né? Eu preciso saber reconhecer esses sinais. O primeiro sinal é o nado verticalizado, ou seja, a pessoa não consegue mais manter um nado horizontal, né? No nado horizontal, você tem o corpo da pessoa na flor da água ali, né? Acompanhando a flor da água, e ele tem, né, com os movimentos sincronizados de braço e perna, ele consegue ter um deslocamento sobre a superfície da água, né? No nado verticalizado, a vítima ela demanda de um esforço físico muito maior e ele acaba não sendo eficaz, né? Ela por vezes acaba submergindo e aspirando água para os pulmões. Então, o nado verticalizado é o primeiro sinal de afogamento. O segundo é o quê? É uma agitação desordenada dos membros superiores. Então, eu percebo que ele não tem uma batida de braço eficaz, né? Ele fica desesperado, dá a impressão que ele está tentando se agarrar a alguma coisa. Mas, como ele está em meio líquido, isso não é possível, né? A terceira, quando ele consegue, né? Nem sempre isso ocorre, ele realiza o pedido de socorro, tá? E por que nem sempre isso ocorre? Porque o afogamento é uma morte muito silenciosa, tá? Muitos vídeos que nós, né, se a gente pesquisar aí na internet, no YouTube, por exemplo, vocês vão perceber que muitas crianças se afogam em piscinas onde tem diversos adultos do lado, tá? E por que ninguém percebe? Porque esse é uma morte muito silenciosa. Às vezes ela não tem tempo de pedir socorro, tá? Bom, imersão. Imersão é quando a vítima já começa a perder a sua flutuabilidade e começar a ficar submersa na água aí, né? A partir da submersão, né, da imersão, haverá o emborcamento. O que é o emborcamento? É aquela última posição que nós estamos vendo ali.
Então, a pessoa estava realizando o nado verticalizado, né? Ela sofre algumas imersões. Depois de um tempo, o corpo dela tende a subir. Mas esse emborcamento, que seria essa última posição, raramente acontece no mesmo dia do afogamento, tá ok? Normalmente aí os homens demoram três, né, o corpo de um homem demora 3 dias para voltar à superfície e o corpo da mulher demora 2 dias para voltar à superfície. Então, a partir do momento do afogamento, a mulher volta depois de 2 dias e o homem volta depois de 3 dias para a superfície, ok? Alguém arrisca dizer por que que a mulher sobe antes? Não tenho ideia, cara, do que possa ser. Vamos lá. O primeiro motivo que a estrutura corpórea do homem é mais pesada, né? A densidade óssea de um homem, por exemplo, ela é mais pesada. Principalmente se for, se foram os negros, né? A densidade óssea de um negro é muito densa, né? Muito maior de pessoas de raça branca, né? Mas o principal motivo, né, do corpo da mulher subir um dia antes é por conta do útero. Então, a mulher ela tem uma cavidade maior, né, uma cavidade vazia maior ali dentro do seu corpo. E o útero, né, durante a decomposição desse corpo agora no fundo da água, né, o nosso corpo, quando ele se decompõe, ele emana gases, né, ele emite gases. Então, esses gases começam a encher o quê? Tanto os pulmões quanto o útero dessa vítima. Então, o corpo da mulher vai subir antes do que o corpo de um homem, tá? Bom, as fases do afogamento, né? A primeira delas é a angústia, né? Onde ele estava nadando, ele achava que conseguiria, né? Ah, eu vou fazer essa travessia aqui que eu consigo. Eu sei nadar, vou realizar uma travessia. Ele começa a nadar, né? Só que chega um momento onde ele perde as suas forças, mas ele ainda tem aí a chance de pedir o socorro, tá ok? Depois da fase da angústia, chega a fase do pânico, onde ele percebe que a viola entrou em caco agora, né? Ele não tem mais sustentação, ele não tem mais forças para se manter na flor da água, né? Ele não tem mais aí a capacidade de sustentação. E aí, depois do pânico, né, vai chegar a exaustão e a aspiração de água, onde haverá a imersão aí no meio líquido. Perfeito? Então, são as fases do afogamento. Bom, nós temos 3 tipos aí de vítimas, né? Vítimas resgatadas, vítimas afogadas não fatais e vítimas afogadas fatais. Dentro dessa classificação, nós temos uma subdivisão, onde nós temos o resgate, do 1º ao 6º grau de afogamento e a vítima em óbito. No resgate, é aquela vítima que nós retiramos ali do meio líquido, mas ela não aspirou água, tá ok? Não houve aspiração de água. Então, por exemplo, eu tenho um banhista na praia, ele vê uma boia ali na zona de arrebentação, perto de um iate, por exemplo, que está atracado, ele quer nadar até aquela boia. Quando chega na boia, ele percebe que não consegue voltar mais. Ele agarra naquela boia e fica esperando socorro, tá? Então ele fica ali esperando socorro, uma hora uma embarcação ou um guarda-vidas vai se deslocar até o local e vai resgatar essa pessoa. Então não houve o quê? Aspiração de água. Não haverá, então, se não houve aspiração de água, não haverá espuma na boca e no nariz, a ausculta pulmonar, né? Então vai ser um som limpo, não haverá chiados. Esse cara eu posso liberar no local. Posso, ó, pode ir embora, pode ir para casa, ok? Afogamento de grau 1. Haverá tosse, né? Então, uma tosse sem espuma na boca ou no nariz. Então, ele está tossindo, mas não tem espuma na boca e no nariz. O que eu vou fazer com essa vítima? Oferecer aquecimento e repouso, tá? O aquecimento visa evitar a hipotermia, tá? O repouso é para que essa pessoa descanse um pouco e também se tranquilize, tá? Depois de tudo feito, eu posso liberar essa pessoa. Ela não precisa ser encaminhada para o hospital, mas houve sim uma pequena aspiração de água, ok? Vítima de grau 2. Haverá tosse e nessa tosse haverá o quê? Uma quantidade pequena de espuma na boca e no nariz, ok?
O que seria essa espuma que nós vemos saindo pela boca e nariz da vítima, né? Quando ela realiza a aspiração de água, dentro do pulmão existe um líquido, né? Um líquido chamado líquido pleural. Esse líquido está ali para que as paredes do pulmão, durante a sua dilatação, né, nos movimentos respiratórios, para que não haja atrito, né, para que essas paredes aí se deslizem com mais fluidez. Essa espuma, quando durante a aspiração de água, né, então a gente aspira água, essa água que foi para os pulmões, ela lava esse líquido, né? Lavando esse líquido, ela retira esse líquido das paredes dos pulmões e acaba se transformando em espuma, que vai sair ali pela boca e pelo nariz. Tá? Então, no grau 2, essa quantidade de espuma é muito pequena. O que nós vamos fazer com essa vítima? Novamente, oferecer aquecimento e repouso, ministrar 5 litros de oxigênio em catéter nasal e encaminharemos essa vítima para observação hospitalar, ok? Normalmente, o grau 2, né, ele pode ser transportado por ambulância, mas ele também pode ser transportado em um veículo particular, né? Você pode, se a vítima estiver com um familiar ali, você pode falar assim, ó, leve essa pessoa a um hospital, ok? Grau 3 de afogamento. Haverá tosse com muita espuma na boca ou no nariz. Tá? Então, a diferença do grau 1 para o grau 2, visualmente, é o quê? A quantidade de espuma. Tá? Haverá pulso radial palpável. O que é pulso radial? Né? Quando nós encontramos pulso, né? Sentimos a pulsação ali perto do punho da vítima, né? Esse é o pulso radial. Na aula de sistema circulatório, a gente vai ver isso com mais qualidade, tá? Mais aprofundamento. Bom, então, tosse com muita espuma, pulso radial palpável. Nós vamos aquecer e oferecer repouso para a vítima. Será ministrado 15 litros agora de oxigênio em máscara facial e necessariamente deve ocorrer o quê? A internação hospitalar, ok? Por quê? Porque essa vítima aspirou uma quantidade de água considerável, tá? E se não houver um tratamento, né, essa vítima pode ter complicações respiratórias. Grau 4 de afogamento. Haverá tosse com muita espuma na boca e no nariz. O pulso radial agora não é palpável. Quando fizermos a avaliação primária dessa vítima, eu só vou encontrar pulso aonde agora nela? Na carótida, ok? Vou colocá-la em posição de recuperação, tá? Então, nós vamos ver qual que é essa posição de recuperação. Vamos oferecer para essa vítima aí 15 litros de oxigênio, tá? Por minuto em máscara facial. E, novamente, né, permanece aí a internação hospitalar. Então, notem que os cuidados que surgem para um grau de afogamento mais grave, ele permanece ali no grau seguinte, tá? Então, a internação hospitalar, né, do grau 3 para frente, é certa para todos eles, tá? Bom, a posição de recuperação de uma vítima normal que não sofreu afogamento, né, de qualquer outro caso clínico, é parecida com essa que estamos vendo na foto, que seria o decúbito lateral esquerdo, tá? Então, qualquer outra vítima que não seja de afogamento deverá permanecer no decúbito lateral esquerdo. Nas aulas de primeiros socorros vamos ver o porquê disso, tá? Já no afogamento, né, nós vamos fazer o inverso, né? Nós vamos realizar o quê? Decúbito lateral direito. Então, o lado direito da vítima estará voltado para baixo. Por que o lado direito? Né? Notem na imagem que quando olhamos a imagem dos pulmões e do coração, e já foi dito isso na aula anterior, o lado esquerdo do pulmão ele é menor, tá? Por conta ali do tamanho do coração. Então, por conta do coração, o nosso pulmão esquerdo é menor. Também por conta da presença do coração, a curvatura desse brônquio aqui, que ramifica na traqueia,
é uma curvatura mais apertada, tá? É uma curvatura com uma dificuldade maior para o acesso da água. Já esse brônquio que vem aqui da traqueia para o lado direito, ele é um caminho mais livre. Então, durante o afogamento, o primeiro pulmão que vai sofrer com a aspiração de água é o pulmão direito. É o pulmão que mais vai receber água durante o afogamento, tá ok? Então, quando eu coloco a vítima deitada com o lado direito para baixo, eu estou garantindo que a água permaneça no pulmão direito, tá? E não afete o pulmão esquerdo, que teoricamente é o lado que está mais preservado. Se eu colocar a vítima nessa posição aqui, que é a posição de recuperação normal para as demais vítimas, né? Então, se eu cometer este erro, o que vai acontecer? Eu posso fazer com que a água do pulmão direito, que é um pulmão que já está comprometido, migre para o pulmão esquerdo e danifique também o pulmão esquerdo, ok? Grau 5 de afogamento. Teremos a parada respiratória com pulso carotídeo, tá? Então a vítima não respira, mas ainda tem pulso, perfeito? O que faremos? A assistência ventilatória de imediato. Bom, nós vimos que na parte de assistência ventilatória nós temos várias opções, que é o boca a boca, o boca a máscara, a insuflação por ambu, né? A máscara laríngea e a intubação. Durante um resgate no mar, né, por exemplo, o socorrista, que é um bombeiro, ele só pode realizar o quê? Manobras não invasivas. Então, já sabemos que essa vítima ela está em parada respiratória e logo de início ela não vai receber o quê? Uma intubação. Isso é impossível, porque não tem um médico ali no local com equipamentos para isso. Tá? Então, assim que nós retirarmos ela da água, ela normalmente, qual é o tratamento dado por um guarda-vidas? É a respiração boca-máscara, com a máscara pocket, ok? Então, é o tratamento mais comum. Pode ser realizado o boca a boca? Ele é voluntário, né? O boca a boca, ele é voluntário ao socorrista. Então, se eu não tenho equipamentos em mãos, né? Se eu não tenho ali uma barreira que me proteja dessas secreções, mas eu desejo realizar a manobra do boca a boca, tá? Ela é voluntária ao socorrista, ele pode fazer. Por quê? É uma decisão única dele, é uma decisão pertinente à sua atividade ali, tá? Então, o boca a boca, ele não é uma manobra proibida, tá? Por que que não é proibido? Porque eu não posso proibir uma pessoa de salvar a outra, tá? Eu não tenho como aprovar uma lei dessa, né? Eu proíbo você de salvar outra pessoa. Isso não pode ser feito, tá? O que é feito? São recomendações, tá? Então, recomenda-se que não realize, né, o boca a boca direto ali, sem proteção, sem uma barreira, tá? Mas isso é opcional ao socorrista, perfeito? Bom, vamos comparar isso agora com essa época de pandemia. Em época de pandemia, a American Heart Association, que é o órgão que elabora ali os procedimentos em primeiros socorros e outros mais, né? Mas é ela que dita aí as normas de primeiros socorros, e o Brasil adota as normas da American Heart Association, né? Durante a pandemia, então a American Heart lançou um protocolo de reanimação em casos de Covid, tá? Nessa época de pandemia, então, para os primeiros socorros, tá, não é recomendado realizar a assistência ventilatória, a assistência respiratória, tá? Então, num caso de afogamento, nessa época de pandemia, deve-se apenas fazer o quê? Transportar a vítima imediatamente para o hospital. E nesse caso aí, como eu não vou realizar a ventilação, mesmo que ela ainda tenha pulso carotídeo, nós vamos realizar o quê? As compressões torácicas, tá? Por que vamos realizar as compressões torácicas? Mesmo ela tendo pulso ainda. Porque durante a compressão torácica, quer queira, quer não, você realiza também uma compressão do tórax. E essa compressão do tórax faz com que uma pequena quantidade de ar, tá, circule pelos pulmões.
Perfeito? Lembrando que, durante a pandemia, também agora é obrigatório colocar uma máscara facial na vítima e uma máscara facial no socorrista, tá? Então, os dois devem estar de máscara, tá? Para o socorrismo profissional, está proibido, nessa época de, de pandemia, né, fazer a utilização do ambu em ambientes onde hajam outras pessoas, tá? Por quê? Porque o ambu, quando eu utilizo o ambu, ele manda para a vítima uma grande quantidade de ar, tá? Próximo ali da capacidade total dos nossos pulmões. Quando eu faço a utilização desse ambu, principalmente se eu conectar o cilindro de oxigênio, eu vou gerar uma pressão maior do que o normal, né? Maior do que uma reanimação boca-máscara, por exemplo. E quando eu faço isso, eu vou gerar o que no ar? Eu vou gerar uma névoa, tá? E essa névoa é oriunda de onde? Dos pulmões dessa vítima, tá? Essa névoa, se a vítima estiver contaminada, ela pode mandar o que para o ar? O vírus do Covid-19, tá ok? Então, durante essa pandemia, ocorreu o quê? O lançamento de um protocolo atípico ao normal, tá? Então, normalmente, é apenas o quê? Orientado ao socorrista não realizar o boca a boca, tá ok? Durante a pandemia, então, foi editada uma nova norma, que ela deve ser temporária, tá? Onde algumas manobras recomenda-se que não se utilize. Por exemplo, o ambu, tá? A vítima deve estar o tempo todo com máscara. Se a vítima está com máscara, eu não consigo prestar uma assistência ventilatória adequada. Perfeito? Bom, voltando aqui ao grau 5, né? Então, eu iniciei as insuflações, tá? Se a vítima voltar a respirar, eu vou tratá-la ela como? Como grau 4. Então, todos os cuidados que eu ministrei ali no grau 4, eu vou aplicar na vítima do grau 5, ok? Grau 6, só um detalhe. Aqui, nesse caso, se a vítima voltar a respirar, quando eu entregar essa vítima no hospital, eu vou informar o médico que o grau de afogamento foi o grau 5, tá? Ela está com as características de um grau 4, mas o afogamento foi um grau 5. O médico tem que ser informado da parada respiratória da vítima, perfeito? Eu não posso deixar isso aí sem avisar. Grau 6 de afogamento. No grau 6, nós temos aqui agora a parada cardiorrespiratória completa, tá ok? Então, no grau 5 era apenas parada respiratória. No grau 6, parada cardiorrespiratória. Iniciaremos o RCP. O que é RCP? É a reanimação cardiopulmonar, ok? Então, na aula ali de sistema circulatório, nós veremos melhor sobre essa manobra. Não confundam, né? Que não confundam, não. Muita gente chama de ressuscitação cardiopulmonar. A ressuscitação é um termo errôneo. Por quê? Porque ressuscitação, somente um cara conseguiu fazer até hoje. Ele fez nele mesmo, depois fez no Lázaro, ok? Então foi há mais de 2000 anos atrás isso. E ele não gravou um vídeo de tutorial, ele não deixou uma receita, não deixou nenhum livro, nada escrito, dizendo como é que faz a ressuscitação, ok? Então nós, meros mortais, profissionais da saúde ou profissionais de socorro, tá? Nós vamos realizar a manobra de reanimação cardiopulmonar, ok? Então não confundam as palavras. Bom, iniciei a reanimação. A vítima voltou, né? Houve aí a reanimação da vítima, então voltaram os batimentos e voltou também a respiração. Vamos tratá-la com o quê? Grau 4. Mas chegando no hospital, lembre-se, o médico deve ser avisado de que a vítima era uma vítima de grau 6. Perfeito? Bom, a análise primária, como nós vimos ali na primeira aula de primeiros socorros, na segunda aula, inclusive, nós vimos que a sequência dos casos clínicos é a sequência do CAB, né? Então, eu primeiro vou checar o pulso, depois eu realizo a abertura de vias aéreas e, por último, eu busco a respiração, tá? Então, essa é a sequência numa vítima de caso clínico, ok? Então, análise primária em caso clínico, CAB, circulação, abertura de vias aéreas,
por último, respiração. Em afogados, a sequência vai ser a sequência ABC. Por que no afogado é diferente? Porque eu sei o motivo da parada respiratória, né? Eu sei o que aconteceu com essa vítima. E foi o quê? Foi o cessamento da respiração por conta da aspiração de água, tá? Então, essa vítima é uma vítima de hipóxia, né? Ela apagou ali, ela não está respirando por falta de oxigênio. E eu conheço o motivo. Então, por isso, eu faço a análise primária no sentido, né, na sequência ABC, ok? Bom, DEA a gente vai falar mais para frente, ok? Então, depois, lá no finalzinho, depois que a gente entender como é que funcionam esses ciclos de RCP, né, nós falaremos também do desfibrilador externo automático. Tá? Vamos lá, cadáver em ocorrência de afogamento. Quem é o cadáver? É aquele corpo que ficou submerso por mais de 1 hora, ok? Então, uma pessoa que se afogou, né, e nós conseguimos encontrá-la com menos de 1 hora, nós vamos realizar o RCP, ok? Então, poxa, professor, ela já está há quase 1 hora submersa. Vale a pena fazer o RCP numa vítima dessa? Sim, vale, ok? Por quê? Porque a vítima de afogamento, ela está o quê? Imersa em meio líquido, tá? Estando imersa em meio líquido, ela entrará em hipotermia. Aquele corpo vai perder a caloria muito mais rápido do que se estivesse ao ar livre, tá? Essa temperatura mais baixa vai ajudar a preservar o cérebro durante essa privação de oxigênio. Então, o cérebro vai ter menos danos, né, do que uma vítima que teve uma parada cardiorrespiratória em um local seco, tá? Então, por conta dessa preservação, né, melhor aí durante um tempo maior dentro da água, nós vamos investir sim no RCP dessa vítima, tá ok? Então, cadáver para nós será somente aquela vítima que ficou mais de 1 hora submersa na água, tranquilo? Outro sinal de que essa vítima já é um cadáver é a rigidez cadavérica. Então, eu encontrei uma pessoa em meio líquido, né? Não sei quanto tempo ela ficou na água, mas percebo que o seu corpo já entrou em rigidez, tá? Então, essa rigidez significa que não é possível mais trazer essa pessoa durante uma manobra de reanimação, tá? Outro sinal de que essa vítima não tem mais condições de ser reanimada são os livores. O que é livor? Notem na imagem que essa vítima possui manchas escuras da metade para baixo do seu corpo ali. Então, o corpo está deitado, né? E da metade para baixo, no sentido horizontal ali, ela possui manchas mais escuras no corpo. O que são essas manchas? O coração dessa vítima parou de bater, ok? E o sangue, como não está mais sendo bombeado pelas artérias e pelas veias, então, por falta de bombeamento, ele vai se decantar, né? Ele vai se assentar nas partes mais baixas do corpo. Então, como essa vítima ficou deitada nessa posição aí, com as costas no chão, né? Então, o sangue desceu para essas partes mais baixas e fica aí, ó, dá a impressão, que você percebe, impressão não, você percebe nitidamente que a parte de cima está sem sangue, está uma parte muito clara, né? E o sangue desceu todo para as partes mais baixas aí, formando essas manchas mais escuras, tá? O outro e último sinal aí de que a vítima não tem mais salvação é a putrefação, ou seja, a vítima já está em estado de decomposição. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Alguma dúvida, galerinha, por hoje? Não. Acho que ficou bem entendido. Uhum. Nunca tem pergunta, né? Ou eu explico muito bem, vocês entendem tudo, ou não entendem nada, né? É o padrão dessa galerinha do mal aí. Evelyn, alguma questão? Será que a Evelyn está viva? Está em putrefação? Está em livor? Não sei O que não, você tá acha? dando uma sumida. Beleza, Cauê, então é o seguinte, cara. Valeu pela presença aí, valeu pela participação.
Qualquer dúvida, os canais de comunicação se mantêm abertos, beleza? Fica com Obrigado. Deus aí, um bom feriado para vocês e a gente volta a se ver na terça-feira. Igualmente, ó. Você também. Bom descanso aí, bom término de plantão, ou começo, não sei. Hoje é folga, hoje é folga. Aí sim. Trabalho só no domingo agora. Aí sim. Aí sim, vai estar tudo passeando e domingo eu tô no quartel. Eu não vou passear. Falou, irmãozinho, fica com É Deus aí, nóis, cara. tamo junto, Até valeu. mais. Falou.